Vou me apresentar, talvez você não me conheça. Se você não tem uma criança ou um pré-adolescente na sua família, que faz parte dos cultos do Ministério Infantil da nossa igreja, talvez você não me conheça, tá? Eu sou o pastor Eric, sou o pastor responsável com toda a equipe, claro, pelo trabalho de 0 a 12 anos aqui na nossa igreja, o Ministério Turma de Primeira, que acontece nos andares aqui, e também o Ministério Up de pré-adolescentes lá no ginásio, tá? Então, se você tem aí um filho, um parente, um conhecido nessa idade, traga ele também no domingo aqui para participar dos cultos para as crianças, né? É bom lembrar, as crianças não têm um playground para elas, não é um momento ali de recreação, é culto mesmo, é a igreja para as crianças, né? A gente brinca, mas a gente não é recreador, a gente cuida sim, mas não é creche, é uma igreja das crianças. E agora, enquanto a gente está aqui, elas estão lá aprendendo a Bíblia, orando umas pelas outras, aprendendo a amar o Senhor, amém? Então, hoje, nessa noite, eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 35. Mateus 22, 35. Nós vamos olhar para esse trecho da palavra, do Evangelho aqui, palavras de Jesus, uma resposta que Jesus dá a um questionamento dos mestres da lei. E aqui existe uma raiz muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos querem agradar a Deus com a sua vida aqui? Você quer que Deus olhe para você e se agrade? Aqui nesse texto existe uma raiz de como agradar a Deus com a nossa vida. E diz assim, então, a palavra de Deus em Mateus 22, 35 a 40. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que está acontecendo aqui é aqueles momentos que, mais uma vez, os mestres da lei questionam Jesus para colocá-lo contra a parede, para que qualquer resposta que fosse dada por Jesus fizesse algum dos grupos que estavam ouvindo não gostar da resposta. Mas Jesus responde de maneira genial, sábia, divina, como o próprio Jesus quando ele junta dois versículos que fazem parte da raiz de um relacionamento com o Senhor. Um texto que está, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E Levítico 19, 18, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O que Jesus está fazendo aqui é combinar algo que fazia parte da raiz do relacionamento do povo com o Senhor. Ele está olhando para aqueles mestres da lei, mas hoje essa resposta chega até mim e até você. E ele está falando: olha, você quer me agradar? Você quer viver uma vida que honra o meu nome? Você quer ter uma vida bonita aos meus olhos? A raiz de tudo é um amor com tudo que você é um amor de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Jesus está dizendo: olha, o resto é consequência. Toda a lei, todos os profetas vêm disso. É como se a lei e os profetas fossem os frutos de uma árvore, mas a raiz dessa árvore é o amor ao Senhor. E não só um amor simples, um amor da boca para fora, mas um amor com todo o coração. Por isso o título da mensagem de hoje, se você gosta de anotar, eu sempre falo para os pré-adolescentes, para as crianças, trazerem um caderninho e anotarem, porque a gente sai daqui em 1 hora já esqueceu o que Deus falou com a gente. Então fica a dica, você anota, revisita no seu tempo com Deus, lê, ora por isso novamente. Mas o título da mensagem é com todo o coração. Se nós queremos ter uma vida que agrada o Senhor, a gente precisa não só tentar aparar os nossos erros, fazer um ajuste aqui, outro ali, muitas vezes a gente tem que, na verdade, ir lá para a raiz e ver se ela está enraizada num amor ao Senhor de fato. E existem algumas lições que a palavra de Deus traz para a gente sobre esse amor. Porque quando a gente fala de amor, pode ser algo meio subjetivo. O que é amor? É um sentimento, é uma vontade,
é um empurrão que a gente sente, uma vontade de ir para algum lugar, é uma força, é uma energia. O que é amor? Bom, o próprio Jesus disse o que é amor, e a primeira lição nessa noite é que o amor de todo o coração é um amor de obediência. Olha só o que João capítulo 14, versículo 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Existe uma maneira de demonstrar o nosso amor ao Senhor, obedecendo os mandamentos dele. Olha lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos para Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Existe uma maneira da gente demonstrar que ama o Senhor, e não é só cantando uma música no culto, mas é uma vida seguindo os preceitos e os mandamentos e aquilo que o Senhor deixou para a gente como guia. Por que será que obediência é um sinal de amor? Bom, é só a gente olhar para o panorama bíblico. Se a gente vai olhar para a história bíblica, se a gente vai olhar para a história da humanidade, a gente vê o ser humano desobedecendo ao Senhor logo no início. Você conhece a história? O primeiro casal, o primeiro homem, a primeira mulher, eles pecam. E qual foi esse pecado? Um pecado de desobediência, um pecado de virar as costas para Deus e fazer a sua própria vontade. E todos os dias eu e você temos esse desejo. E todos os dias o nosso coração nos empurra para fazermos a nossa vontade. Como é difícil, por exemplo, a gente baixar a cabeça quando alguém nos pede alguma coisa, quando alguém vem nos criticar. É ou não é? Está lá no trabalho, fazendo o seu melhor, daí chega lá o teu chefe, teu coordenador, chega e fala assim: oh, tem que melhorar, teu trabalho está ficando fraco. Na hora, né? Sangue ferve, você fica indignado, porque a gente não está acostumado a receber ordens, a gente não quer, a nossa natureza grita. Nós somos como crianças, não que tenha na minha família, tá? Mas sabe aquelas crianças que os pais não colocam muitos limites? Não precisa levantar a mão para dizer que tem na tua casa, na tua família, por favor, tá? Mas sabe aquela criança que chega na tua casa, eu lembro quando eu era criança, chegava algumas crianças, né, na minha casa, eu escondia os brinquedos que eu não queria que mexesse. Ai meu Deus, vão quebrar. Eu arrumava, eu trancava, eu tentava me organizar, me preparar. Porque chegavam as crianças que não tinham limites e viravam uma bagunça. E sabe, nós somos assim. O nosso coração é pecador. Eu e você, se deixar, a gente faz bagunça. Por isso, uma das maiores demonstrações do nosso amor ao Senhor é a obediência. É você olhar para os ensinamentos dele e falar: ok, eu abro mão da minha vontade, eu vou fazer a sua. E é sempre o melhor, é sempre o melhor. A gente viu aqui, os mandamentos do Senhor não são pesados. Tem gente que enxerga Deus como se fosse um grande estraga-prazeres, que coloca muitas regras para a gente. Enxergue Deus como seu pai, te aconselhando a viver uma vida plena, completa. E se você ama o Senhor, a obediência faz parte da sua vida com Ele. Para isso você precisa conhecer a Bíblia. Para isso você precisa ler a Bíblia. Para isso você precisa anotar na sua Bíblia. Para isso você precisa se deixar ser confrontado pela palavra, entendendo o que você tem feito, que tem que ajustar. Obediência é uma maneira de amar o Senhor de todo o coração. Não ficar buscando viver do nosso jeito, mas viver do jeito de Deus. É um grande desafio, é um grande convite do Senhor, porque Ele próprio disse: se alguém quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Existem pessoas dizendo por aí que nem existe mais pecado, que você foi perdoado e agora você pode fazer o que você quiser. Mas o próprio Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer ser discípulo de Jesus, quer agradar a Ele, quer amar Ele de todo o coração,
Obedeça os mandamentos dele, desde as coisas mais simples até as coisas maiores. Seja radical. Obedeça em tudo, leve a sua casa a obedecer. Explique para os seus filhos por que vocês não fazem o que vocês não fazem e por que fazem o que fazem. Olha, filho, a gente faz isso porque a gente ama o Senhor e é assim o jeito certo. E assim a gente vai passando de geração para geração o amor ao Senhor, um amor de obediência. Quantos querem amar o Senhor mais e mais aqui? Você quer? Mesmo depois de ouvir que precisa obedecer? Amém, glória a Deus. Vamos obedecer o Senhor. Agora, quando a gente pensa um pouco mais e olha para esse amor que nos é exigido, vamos dizer assim, nos é convocado do nosso coração, a gente entende que precisa ser um amor sem concorrência. Para você amar a Deus de todo o coração, talvez existam alguns amores que você vai precisar deixar de lado. Para você amar de todo o coração, vai ter que sair alguma coisa do teu coração, talvez. Algumas coisas que hoje são muito importantes. Isso é amar a Deus de todo o coração. Ele em primeiro lugar. O que você mais ama na sua vida? O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu tesouro? Eu gosto da parábola que Jesus conta sobre o reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus é como um homem que está andando por um campo e encontra um tesouro escondido. Imagina só, está lá andando, de repente ele encontra um tesouro enterrado ali. E era tão valioso, era tão precioso que ele vai, vende tudo que ele tem, tudo, para comprar o terreno e ganhar aquele tesouro. A Bíblia fala, né, Jesus fala que ele fica tão feliz ao encontrar aquele tesouro e ele vai e faz isso, porque ele encontrou algo valioso. Não foi difícil, porque quando ele olha para o tesouro, ele fala, nada se compara a isso. Está entendendo? Você se lembra quando você encontrou Jesus? Lembra quando você foi encontrado por Ele? Eu me lembro, eu tinha 15 anos, estava numa viagem de carro com uma prima minha, com o namorado dela, a gente estava voltando de um aniversário, e ela começou a falar de Jesus para mim. E naquele dia, pela primeira vez, eu senti a presença de Deus no carro. Eu lembro que eu comecei a chorar, ela começou a chorar, ele começou a chorar, e eu entendi que Jesus era o tesouro. Não foi difícil, naquele momento, vender tudo que eu tinha para conquistar aquele tesouro. E sabe, o amor de todo o coração é esse amor sem concorrência. Você entrega fácil, você faz tranquilamente porque você entendeu o valor que aquele tesouro tem. Jesus é seu tesouro? Jesus é o mais importante? Você entende a preciosidade que é um relacionamento com o próprio Deus através do sangue de Jesus na cruz do Calvário? O perdão que Ele nos trouxe, a salvação, a vida plena, a esperança. Você se lembra disso? Porque quando você se lembra, quando você vislumbra, quando você contempla esse tesouro, vai ficar fácil, não ter concorrência. Mas a gente se acostuma. O pastor Vaguinho estava falando aqui, a gente entra no automático, a gente se acostuma. Mas hoje, em nome de Jesus, o nosso coração vai queimar mais uma vez, de amor ao Senhor. A gente vai lembrar do tesouro maravilhoso que nós encontramos. Ele é o mais importante para você hoje. Não só a resposta pronta, você demonstra isso, Ele está em primeiro lugar. Sabe, eu percebo que, assim como Calvino disse, o nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. O que é um ídolo? É alguém que a gente coloca, é uma estátua, é alguma coisa que a gente coloca no lugar de Deus, e Ele comanda a nossa vida. A gente pede permissão para aquilo, ao invés de ser para o Senhor. E por vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus e isso se torna um ídolo na nossa vida. Ídolo não é só uma imagem, uma estátua. Ídolo pode ser algo. Pode ser seu trabalho. Pode ser o teu conforto. Pode ser um relacionamento, pode ser um vício que você tem, um hábito que você não abre mão, teu status, teu sentimento de uma necessidade de ser aprovado. Qual é o ídolo do teu coração? A arrogância do coração de querer estar sempre certo, o orgulho no coração. Em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo vai te mostrar qual é
o ídolo que talvez está querendo tomar o lugar, em primeiro lugar na tua vida. E você precisa tirar isso no nome de Jesus e colocar o Senhor como o Senhor da tua vida. É fácil receber Jesus como Salvador, ser perdoado, mas colocá-lo como Senhor, como Rei das nossas vidas, da nossa história, é o grande desafio. E a gente precisa lembrar disso todos os dias, não pode ter concorrência, não pode. Qualquer coisa menor do que amar de todo o coração é pouco quando a gente pensa no Senhor. A nossa vida por completo tem que estar entregue, rendida. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um menino aqui que participava dos nossos cultos, um pré-adolescente. Ele tinha uma história muito complicada, familiar, enfim. E ele vinha para a igreja e um dia ele brigou com todo mundo. Eu chamei ele num canto e falei: cara, vamos conversar toda semana. Você vai vir aqui, vai me encontrar, a gente vai conversar, vamos bater um papo. E aí numa dessas vezes eu trouxe ele aqui, estava vazio o templo durante a semana, à tarde, a gente sentou mais ou menos ali. E eu falei: meu amigo, eu tinha ficado sabendo de umas histórias que ele tinha feito na escola, e coisa séria mesmo, parece coisa de adulto, tamanha a complicação da vida dele. E eu comecei a conversar e falei: amigo, você vem no culto, você ouve o que está acontecendo na Bíblia, você ouve os ensinamentos, por que você não segue, né? Você precisa levar isso para a tua vida. Aí ele olhou para mim e veio uma resposta muito complexa para a idade dele. Ele falou assim: Eric, quando eu estou aqui é mais fácil. Tenho aqui o vitral, eu vejo Jesus. Você está aqui, eu lembro de Jesus. Você fala de Jesus, toca a música de Jesus. Mas quando eu estou lá, não tem nada de Jesus. E eu vou junto, vou na onda, como ele falou, né? Eu vou junto com todo mundo. E eu fiquei pensando: puxa, será que esse não é o nosso problema também muitas vezes? A gente não traz Jesus para a nossa vida por completo, a gente corta um pedaço da vida, e essa aqui é a minha vida com Deus, na igreja, na célula e quando eu vou lá para a PIB. E o restante, a gente vai vivendo do nosso jeito, de vez em quando faz uma oração aqui, de vez em quando pede uma ajuda ali, mas de fato, existem coisas concorrendo contra o Senhor nas áreas da nossa vida. Hoje é dia de você entender que precisa amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua vida. Leva Ele para onde você for, consagra a Ele tudo que você tem. Se você perceber que tem algo concorrendo com Ele, entrega. Fala: Senhor, eu não quero que seja um ídolo, está nas tuas mãos isso aqui. Eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu lembro que eu fui pregar num acampamento de adolescentes aqui da nossa igreja, e eu estava falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre idolatria, sobre aquilo que concorre com o Senhor na nossa vida. E eu fiz um desafio. Eu estava falando sobre isso e tal, e quando foi chegando o momento do apelo, eu falei: olha, eu quero fazer um desafio para vocês. Aí eu coloquei minha mão no bolso, tirei o celular, falei assim: um mês sem, a hora que eu falei um mês sem, com o celular na mão, já ficava desesperado. Quase desmaiando, né? Infartando ali. E daí já vi a cara deles assim, assustados. Falei: um mês sem redes sociais. Um mês sem ficar aqui o tempo todo nesse celular. E o tempo que vocês ficariam, vocês vão orar e vão ler a Bíblia. O que vocês vão entregar ao Senhor? O que está roubando tempo? Vocês não estão orando, não estão lendo a Bíblia, porque algo está ocupando, vocês estão amando mais algo do que o Senhor. Então está na hora de trocar. E foi muito legal. A maioria deles aceitou o desafio. E sabe, a gente aprende muito com adolescentes, com crianças, porque eu te convido até a servir nesses ministérios. Porque existe intensidade, existe um desejo ardente no coração. Quando eles são despertos pelo Senhor, eles se entregam, a gente precisa aprender. E eles toparam o desafio. Depois o pastor Tarek começou a me mandar as mensagens dos testemunhos, do que eles estavam vivendo, do que eles estavam fazendo na escola, por uma decisão de substituir um ídolo do nosso tempo. Quanto tempo a gente passa, né? Perdendo tempo mesmo, por oração, por tempo na presença de Deus. É interessante quando a gente olha, por exemplo, o povo de Israel. Quando Moisés chega para o faraó e pede para que ele libere o povo para adorar o Senhor, o faraó faz o quê? Dobra o trabalho do povo. Esse povo está com tempo livre. Eles estão pensando em adorar, fazer sacrifício. Não, vamos aumentar o trabalho deles.
Ainda hoje o inimigo da nossa alma faz isso. Ele nos distrai. Ele enche a nossa agenda, ele enche a nossa cabeça de informação, de novas séries, de novas responsabilidades, preocupações, notícias, e a gente, tão desesperado e distraído, esquece do que é mais importante: adorar o Senhor. Se você quer amar a Deus de todo o seu coração, você precisa primeiro entender que é um amor de obediência. Não é um amor apenas de um sentimento, ainda que envolva sentimentos, mas de posicionamento, de decisão, de prática. Mas também é um amor sem concorrência. Em nome de Jesus, abandona o seu pecado nessa noite. Abandona o seu ídolo nessa noite. E você vai experimentar viver algo novo com o Senhor. Amém? Você quer viver algo novo com o Senhor? Agora, existe outra característica desse amor de todo o coração. É um amor que busca intensamente. É amar com toda a capacidade. É amar com todo o coração. Jesus não falou, ame ao Senhor. Ele deixou claro todo, totalidade, integralidade, você por completo, intensidade, toda a sua força. É interessante, por exemplo, o salmista vai dizer que o coração dele é como terra seca, que busca, que clama por água. Vai dizer que quer contemplar o Senhor todos os dias, e que não há nada que deseje mais do que o Senhor. Está entendendo a intensidade demonstrada aqui? Quando a gente olha para a palavra, a gente encontra exemplos de pessoas que amavam intensamente, que adoraram intensamente, que se entregaram intensamente, e muitas delas foram até julgadas por isso. A gente lembra da história de uma mulher que traz um vaso de perfume, um vidro de perfume, quebra e adora Jesus. E o que os outros dizem? Que exagero, precisava. Está muito emocionada, pessoa exagerada. Ela estava adorando de todo o coração, com toda a intensidade da vida dela. A Bíblia fala, busquem de todo o coração e encontrarão. Todo o coração, buscar, lutar, perseverar, clamar. Eu estava lendo essa semana aquele momento em que Davi traz a arca de novo. E a Bíblia fala que ele começa a dançar, e ele adora o Senhor dançando, gastando toda a sua energia e toda a sua força, e quando ele chega em casa, a esposa dá uma bronca, e fala, que ridículo, o que você estava fazendo? Mas a Bíblia deixa claro que existe graça nisso, existe algo de Deus, Deus se agrada quando a gente entrega tudo que temos, intensidade, todo o coração. A gente vive algo novo, diferente, quando a gente sai de uma apatia. E olha que eu sei do que eu estou falando, porque ser pastor de criança no culto das 9 da manhã, em Curitiba, quando faz aquele friozinho, é difícil. Você chega, as crianças estão em pé assim, ó, se equilibrando só, sabe? Você fala, bom dia, nada. Eu sei como é difícil essa coisa da intensidade. Mas, entenda que a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a Bíblia, ela é uma mensagem que é uma boa notícia. Como que a gente vai ouvir uma boa notícia e ficar assim, ó? Amém. Claro que cada um tem seu jeito de reagir, cada um tem a sua personalidade, mas aí dentro, seja aqui dentro, ou seja com as mãos levantadas e lágrimas, você precisa buscar ao Senhor, adorá-lo intensamente. De todo o coração tem a ver com isso, com uma entrega, com uma adoração sincera, onde você está totalmente ali, sabe, aí orar e não ficar pensando o que você vai fazer depois, ficar mexendo no celular, enquanto está no momento de oração, lendo a Bíblia, sabe, eu não sei se já saiu com alguém, para jantar, para conversar, e essa pessoa ficou no celular, já passou por isso? Espero que você não seja a pessoa que faz isso, tá bom? Não sei se já passou por isso, não é chato? Não é desagradável? Você está lá tentando conversar e a pessoa, aham. Você fica, puxa, então tá, né? Fica aí com o celular, vou embora. A gente precisa entender que nosso tempo com Deus, a nossa adoração tem que ser
intensa, totalmente dele, entregue. Momentos de culto, assim, são tão gostosos, a gente cantar junto com os nossos irmãos, olhar uns para os outros, ver aqui uma família espiritual, uma comunidade de fé, a gente é irmão. Esse é um momento especial, você tem que vir de coração aberto, vir aqui de todo o coração adorar, mas não só aqui, durante o seu tempo de oração em casa, entrar lá com expectativa: Senhor, eu sei que na Tua presença eu encontro tudo que eu preciso, por isso eu estou aqui, Senhor, toca a minha vida, me transforma, eu preciso tanto do Senhor. Essa intensidade, esse coração quebrantado, é um coração de amor ao Senhor. Eu estou convencido de que a apatia, muitas vezes, nos impede de viver coisas do Senhor, coisas novas. E para a gente viver esse amor que é intenso, que não tem concorrência, né? Deixar de lado os ídolos, os outros amores, é muito simples, mas muitas vezes a gente não faz. É você priorizar o seu relacionamento com o Senhor. Jesus disse, né? Aquele que permanece em mim, eu permaneço nele e dará muito fruto. A gente só vai conseguir amar o Senhor de todo o coração com a ajuda dele mesmo. Talvez você é alguém que quer, você tem o desejo, você tem uma intenção aí, mas você não consegue abandonar umas práticas, um pecado. Você não consegue mudar, você continua sendo aquela pessoa explosiva em casa. Você quer ser um bom marido, mas não consegue. Você quer ser um bom irmão, mas não consegue. Você quer parar de falar mal dos outros, mas não consegue. Porque o que está faltando é você receber mais do Senhor. É você se comprometer: Senhor, eu quero que o Senhor encha a minha vida do Teu Espírito Santo. Eu quero que o Senhor encha os meus dias com a Tua presença. E assim, meus irmãos, fica mais fácil. Porque Ele empresta a sua força. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a fazer a vontade do Senhor. Amar o Senhor de todo o coração é um convite para uma vida mais intensa, mais entregue. Mas para isso você vai precisar mudar a tua agenda, vai precisar mudar seus hábitos, vai precisar talvez mudar até as pessoas que você anda. Mas vale a pena. Sabe, a gente não vive mais de Deus porque a nossa agenda está lotada de coisas desse mundo, de preocupações daqui. E a gente se lembra do Senhor quando vem na igreja ou em alguns outros momentos. Mas hoje, em nome de Jesus, a gente vai se comprometer: Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração, com tudo que eu sou. Eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero que a minha família experimente isso. E eu quero te convidar, assim como nessa manhã o pastor Mateus fez alguns desafios, alguns convites, eu quero te desafiar, e eu estou junto nesse desafio, a aumentar o seu nível de procura pelo Senhor, a sua intensidade nesse ano. Tenho certeza, você vai ver um ano diferente. Se você tem o costume de orar uma vez por dia, aí, alguns minutos, que tal a gente aumentar? Se você tem o costume de ler de vez em quando a Bíblia, que tal todo dia? E anotar o que Deus está falando com você. Se você ainda não tem o hábito do jejum, que tal colocar quinzenalmente, um dia você vai jejuar, e naquele dia você vai se dedicar ao Senhor em devoção. É dia de compromissos. Deixa eu perguntar de novo: quantos querem amar o Senhor de todo o coração? Você quer? Então a gente precisa fazer uma limpeza aqui dentro. O coração é a essência de quem nós somos. Quando a Bíblia fala coração, é aquilo que nos impulsiona, é o centro das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, de quem nós somos. Então a gente precisa encher o coração da presença de Deus. E o desafio é esse: oração, Bíblia, jejum. Amém? Você topa? Quer viver algo novo esse ano? Está no começo do ano ainda. Passou alguns dias, dá tempo de você se comprometer na sua devoção ao Senhor. O próprio Jesus disse que o maior mandamento era amá-lo de todo o coração. E existe uma bênção nisso, quando você obedece o maior mandamento. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, a gente vai orar já já juntos. Fique em pé aí.
Amém. Esse é um momento de compromisso, lembra que eu falei sobre isso? Eu queria que a gente encerrasse esse momento de palavra de um jeito bem igreja mesmo, tá? Eu vou te convidar a gente juntos se comprometer com o Senhor, se você quer se comprometer, se esse é o desejo do teu coração, de aumentar o seu amor pelo Senhor, aqui nessa noite, colocar esse compromisso, tá? Você que já anda com Jesus, você que quer viver algo novo, algo além, algo mais profundo, quer ser transformado, quer buscar mais, um compromisso, você vai pôr na tua agenda, vai pôr no celular para despertar todo dia, e a gente vai orar juntos por isso, se comprometendo, pode ser? E como eu disse, a gente vai terminar de um jeito diferente aqui hoje, tá? Eu vou pedir para você dar a mão para a pessoa que está do seu lado, e pode fechar aí o corredor, tá bom? Vai dar a mão para a pessoa do lado mesmo, vai lá, não tenha receios. E você vai perguntar o nome das pessoas que estão do seu lado, caso você não saiba, pergunte aí, se apresente, isso, amém. Sabe o que a gente vai fazer agora? Você deve saber já, a gente vai orar uns pelos outros, olha que bênção, você vai receber uma oração aí, talvez duas, né? E você vai orar por alguém. Pode ser, vamos orar uns pelos outros. E qual é o principal pedido nessa noite? Senhor, aumenta o nosso amor pelo Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, qualquer outro desejo, qualquer outro amor, qualquer outro ídolo. Deus, nós queremos amar o Senhor de todo o coração, com intensidade, sem concorrência, obedecendo, Deus, a Tua palavra, os Teus mandamentos, Deus, vivendo a vida plena que o Senhor tem. Começa a orar. Começa a clamar, é teu irmão que está do lado, aqui a gente é família. Clame, começa a ministrar, interceder por ele. Você não conhece a história, mas o Senhor sabe. Ore com fé, o Senhor está ouvindo as nossas orações. Aumenta o nosso amor, Senhor, de todo o coração, toda a nossa força, Senhor. Queremos mais, Deus. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua presença como família, como igreja, como Teu povo aqui, Pai. Deus, e nós queremos sim, Deus, viver um nível mais profundo de relacionamento contigo, de amor de todo o coração, Deus. O Senhor nos convidou aqui nessa noite a te amar com tudo que nós somos e temos, Pai. Por isso nós te pedimos, Deus, que a gente possa te obedecer com alegria. Não é pesado, não é difícil. Quando a gente olha para o Senhor, fica tudo mais fácil, porque o Senhor é o nosso tesouro de grande valor. Mas Deus, nós temos concorrentes no nosso coração, desejos, vontades, coisas erradas que carregamos, Deus. Nós não queremos mais isso e hoje entregamos, Deus, a idolatria do nosso coração, os desejos que não te agradam, o pecado, Deus. Nós não queremos viver essa vida, nós queremos que o Senhor seja o nosso Senhor. Ajuda-nos, Deus. E Deus, queremos ser intensos. Queremos te buscar de todo o coração para te encontrar. Tua palavra diz que quando nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima de nós. Deus, nós queremos o toque da Tua presença diária na nossa vida. Nós queremos acordar pela manhã e saber o Senhor está conosco. E que a gente ilumine esse mundo de maneira completa, amando o Senhor intensamente. Por isso tira dos nossos corações toda apatia, toda distração, todo desejo por mais conforto apenas, Deus. Nós somos Tua igreja, somos chamados, Deus, a proclamar a boa notícia, mesmo que isso seja desconfortável, Deus. Nós precisamos ser intensos na missão, na obra, na entrega, na busca, porque só assim viveremos mais do Senhor. Quanto mais o Senhor tiver do nosso coração, mais experimentaremos da vida contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor.
que cada um de nós viva nessa dimensão. E Deus, que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos capacite diariamente, nos encha da Tua presença, para que a gente consiga fazer isso, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer mais uma oração. Você pode soltar a mão, mas fica onde você está primeiro, pode ficar onde você está. Quem está no corredor fica aí. Eu quero fazer só uma pergunta aqui, antes da gente adorar o Senhor mais um pouquinho juntos. Nessa noite a gente falou sobre uma vida de amizade, de amor ao Senhor. E talvez você está aqui e você entendeu que existe um Deus que se importa contigo e que está perto de você. Por muito tempo eu achei que Deus era só alguém sentado num trono distante, preocupado com coisas mais importantes do que com a minha vida. Mas naquele carro, em 2006, eu tive um encontro com Jesus e entendi que Ele é meu Pai, o Senhor é o meu Pai, Jesus é o meu Salvador. Naquele dia eu fiz uma oração que mudou a minha história, me encheu de esperança, encheu o meu coração que tinha um buraco, e eu nunca mais precisei correr atrás de mais nada para preencher, porque eu encontrei o tesouro de grande valor. Talvez você está aqui essa noite cansado de procurar, cansado de correr atrás do vento, como a Bíblia fala, e não encontrar nada que preencha a sua vida e te dê esperança. Eu quero te dizer de maneira simples: você está buscando Jesus e não sabe. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e basta uma oração com fé para iniciar uma jornada de uma vida completa, cheia de alegria e esperança, mesmo nos dias difíceis. Não estou prometendo uma vida perfeita, a Bíblia não promete isso, mas promete a presença do próprio Deus do nosso lado, o Deus de amor, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos conduz, que nos consola, que nos sustenta. Por isso eu quero perguntar nessa noite: tem alguém que quer entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor Jesus, quer fazer dele o seu Senhor, quer começar essa caminhada, quer conhecer mais a Jesus, quer que Ele preencha a sua vida? Levante sua mão onde você está. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão onde você está, bem alto. Você que está perto, está vendo pessoas de mão levantada do seu lado? Dá um abraço nessa pessoa, pode ser? Dá um abraço, fica com a mão levantada, só vai receber um abraço. Não é para te constranger, é para te abençoar, para você se sentir abraçado por Jesus, pelo povo de Deus aqui. Fica com a mão levantada. Quantos levantaram a mão? Levanta de novo, só para a gente orar juntos nesse momento. Levanta a sua mão. Glória a Deus pela sua decisão. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá na galeria temos alguns irmãos também. Você pode aplaudir o Senhor pela decisão desses irmãos? Eu quero te convidar a orar junto comigo. Você que levantou sua mão, você está tomando a melhor decisão da tua vida. Só quero dizer isso, cara. Tua vida vai mudar. Começa a caminhar com Jesus todo dia, vai para a presença dele. Ali vai ter, tem um site ali, tem um QR Code. Procura alguém no final que está aí pelas portas. Fala: olha, hoje eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero começar a caminhar com Ele. Nós como igreja queremos te apoiar nessa caminhada, que sozinho é difícil caminhar. Mas que bênção você ter tomado essa decisão. Glória a Deus. Vamos orar. Você que levantou sua mão, quero que você repita essa oração junto comigo com fé. E você que está aí do lado, você que está perto, intercede, ora por esses irmãos que entregaram a vida para Jesus, para que eles perseverem caminhando com Jesus, tá bom? Você que levantou a mão, vamos orar juntos. Repita assim: Senhor Jesus, eu entendi que sou pecador, eu entendi que preciso de um Salvador, e eu entendi que o Senhor é o Salvador. Por isso hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero te seguir por toda a minha vida. Cumpre a tua promessa e me dá a salvação. Me dá o teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados. Eu quero viver uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez o nosso Deus, que a gente possa amar a Ele de todo o nosso coração. Aleluia.